Olá, eu sou o professor Walter Montanha, biomédico. Tenho aqui do meu lado direito o professor Wagner Cavalcanti, do meu lado esquerdo o professor Alexandre Massal. Somos amigos já há mais de 20 anos, trabalhamos bastante na área de saúde, com todos os cursos, e nós resolvemos, nos juntar, nos unir nesse momento para conversar com vocês, nossos alunos, nossos inscritos em canais, sobre a Covid-19. Por que escolhemos esse tema? Porque a mídia hoje em dia nos bombardeia com uma grande quantidade de informações que fazem com que até nós nos confundamos com algumas coisas. E nós, como profissionais da área de saúde, às vezes somos referências frente aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que não são da área de saúde. Então cabe a nós ficar bem informados sobre esse assunto para que nós possamos também esclarecer e orientar aqueles que estão próximos a nós e que nós queremos bem. Sr. Wagner, você sabe que existem vários elementos envolvidos com o Covid-19. O ciclo do vírus, como que ele se comporta, como que ocorre, como ele se posiciona frente às nossas células. Uma coisa que a gente tem que falar primeiramente, qualquer vírus, isso não vale só para o SARS-CoV-2 ou HIV, qualquer vírus, tem que lembrar que, embora muita discussão, alguns considerem ser vivo, outros não é o que está em voga aqui, todo vírus ele é uma máquina que carece de estruturas, ou seja, ele não tem como fabricar as próprias proteínas, ele não tem como fabricar, Massal, o metabolismo energético, não tem como, ele não tem estrutura. Parasita intracelular obrigatório. Por isso, ou seja, é como se você quisesse construir um automóvel e você tem a planta de como construir o automóvel, até aí tudo bem, mas você não tem nenhuma máquina, você não tem nenhuma matéria-prima, Então ele vai fazer o quê? Ele vai ter que obrigatoriamente utilizar alguém que leia aquela planta dele, que seria o material genético, e a partir disso ele seja então o fabricado a partir de máquinas da própria célula. E isso cai então o que o Massal falou, ou seja, é um parasito intracelular obrigatório. E o SARS-CoV-2, que é o que o pessoal chama de coronavírus, ele é um vírus obrigatoriamente, como qualquer vírus, dependente da estrutura celular. Então ele tem que dar um jeito de entrar na célula e fazer com que a célula trabalhe a seu favor para produzir mais estruturas como ele. Esse é o primeiro desafio do vírus, Conseguir penetrar dentro de uma estrutura celular, dentro de uma célula. E os vírus têm diversas estratégias, Qual é a estratégia que o Covid produz? Qual é o efeito que ele gera para entrar na célula? Então, você tem algumas estratégias, que depois o Montanha pode até salientar melhor, mas de conseguir entrar na célula. Então, o vírus do computador, como é que ele entra no computador? Alguém vai, baixa um programa sem olhar, de forma inadvertida, alguém clica num link lá. Tem várias formas do seu computador ser infectado. Há um ponto de entrada. Há um modo, ou seja, um ponto ou um modo que ele utiliza. E a célula muitas vezes oferece a ele este modo. Durante o processo evolutivo da celular e do próprio vírus, que sofre mutações, acabou ocorrendo uma sincronia entre como o vírus precisa acessar a célula, Montanha, e como ele acessa a célula. Então, qual seria, esse processo? Como o professor Alexandre indicou agora há pouco, existem alguns vírus que, quando chegam próximos a uma célula, produzem determinadas substâncias que induzem essa célula a fagocitá-la. Então ele nem se liga na membrana. Ele produz uma substância, uma toxina, um chamativo, e a célula que tem a capacidade de fazer isso fagocita esse vírus e ele acaba entrando dentro da célula. Porém, no caso do nosso Covid-19, não é esse mecanismo. O mecanismo é ligado a um elemento, a um receptor, a um marcador que tem na superfície das células que possibilita a interação deste vírus com as nossas células.
No caso do Covid-19, nós temos a espícula do vírus, que é uma região do vírus, uma proteína da sua membrana, que se liga com um elemento que está contido na superfície da nossa célula, chamado de ECA. A ECA, esse receptor, esse elemento presente, está associado à conversão de uma substância do nosso organismo chamada angiotensina, que tem relação com a função renal, tem relação com a pressão arterial, e é através desse elemento que está na membrana que o vírus se fixa e aí ele é interiorizado. Tá? E aí, quando ele é interiorizado, ele desencadeia os seus mecanismos de reprodução e aumenta a quantidade dentro deles. Aí essa célula rompe a sua membrana pela quantidade de vírus que tem dentro e ele passa a ir procurar outros marcadores desse tipo ECA presentes na membrana. Então estamos dizendo o seguinte, que eu tenho um vírus e este vírus então vai ser como, fazendo uma analogia, como se fosse uma chave e a minha membrana celular teria fechadura. Então ele tem que encaixar e ele abre o acesso à célula. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E a gente tem estudado, temos visto diversos artigos científicos onde temos a distribuição dessa ECA pelo nosso organismo. Então, como a gente também coincide com os sintomas que a gente vê nos pacientes, no tecido pulmonar, na parede do vaso sanguíneo, na parede das células do nosso rim, é onde concentra-se a maior quantidade desses receptores, as células que estão nessas regiões. Então, é de se esperar que este vírus, quando ataque o nosso organismo, ele comprometa região pulmonar, região vascular e região renal. Até agora é isso que nós sabemos. Até agora é isso que nós sabemos. Onde tem as fechaduras para o vírus penetrar. Agora, é lógico que hoje em dia existem estudos, em células cerebrais também existe em menor quantidade a expressão dessa ECA, Então, tem se estudado, será que alterações em relação à atividade cerebral são envolvidas? Como é uma coisa recente, nós estamos há 6 meses com essa pandemia, a sintomatologia, agora nós temos um bom número de pacientes para poder analisar tudo isso. Tá? Interessante que a ECA, a enzima conversora da angiotensina, ela tem uma distribuição ampla, pulmonar, renal, vascular e até mesmo cerebral, e ela está ligada ao controle cardiovascular, da função renal, do equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, E o vírus desenvolveu a capacidade de reconhecer essa proteína de membrana para penetrar na célula hospedeira. E o interessante, Marcelo, que você falou isso, e o Montanha falou da ECA, e da espícula, da conexão que o vírus tem, isso então tem lógica, essa vacina que Oxford está desenvolvendo, que eles estão tentando fazer o meu corpo aprender a identificar essa chave, essa espícula, Montanha? Mas eles não estão usando propriamente o SARS-CoV-2, que é o vírus. Eles estão pegando a capa, vamos falar, de um vírus gripal, mudando as espículas para espículas, ou seja, estruturas que simulem a chave do coronavírus, para que meu corpo aprenda a identificar essa chave. Seria isso, Montanha? Inserindo o material genético do coronavírus nesse vírus gripal, para que ele possa expor na membrana aquela espícula contra a qual nós temos que produzir os anticorpos quando entramos em contato com o vírus, na verdade. Uma outra coisa que eu queria comentar antes da gente continuar essa informação é que foi feito um estudo bem recente aqui no Hospital Albert Einstein que essa ECA, esse receptor, ele tem muito maior quantidade nos indivíduos ocidentais do que nos orientais. Então isso faz com que a disseminação, o espalhar dessa doença no mundo ocidental transfira uma sintomatologia muito mais avantajada em ocidentais do que em orientais. E os estudos são bem claros quanto aos percentuais de falência renal, de falência pulmonar, muito maior em ocidentais do que em orientais. Isso bate Wuhan.
China, que foi onde nós começamos, tivemos o início da pandemia, vamos falar assim, tem bem menor número de casos que o Brasil, que os Estados Unidos, que a França, que a Itália, Espanha, o Japão também. Exatamente. Então, lógico. Exatamente. O que parece, né? Tem lógico. Então, existem estudos tentando ver se a gente consegue também burlar, enganar o vírus, né? No sentido de não fazer com que ele reconheça o ECA como um elemento ao qual ele tem que se ligar. Então, existem estudos nesse sentido também. Inclusive tem no caso do HIV, né, drogas que porque tem esse mesmo princípio, né, inibir a fusão do vírus à membrana das células. Peptídeo T, né, o peptídeo T é uma delas. Existem algumas propostas, fazem parte do coquetel. Que fazem parte de coquetéis. Que aí impede que o HIV? Contra o HIV, impede que o HIV reconheça os seus sítios receptores de ligação com as células, e aí o vírus não consegue integrar-se à maquinaria celular e, portanto, não se reproduz, né, Wagner? Mas por que, Marcelo, você, como farmacêutico, podia me responder, que é a dúvida de todo mundo? Se a gente sabe tudo isso, por que já não tem um medicamento? Eu acho que aí são questões de desenvolvimento tecnológico, né? Nós ainda não temos todos os dados, né? E não temos todo o cenário montado. Mas a ciência avança, e no caso atual do Covid, avança rapidamente, né? Com evidências científicas cada vez mais validadas. E é claro que a gente vê lá que teorias inicialmente colocadas caíram por terra facilmente por conta das evidências que vão se acumulando e vão trazendo maior grau de certeza a respeito de um aspecto ou outro dessa nova infecção que apareceu no mundo. Então, é muito importante também reconhecer o nível da evidência, né? O que faz com que um protocolo mude de um dia para outro, conforme a gente vai compreendendo a natureza do vírus. Isso que é interessante que você falou, né, Monta, que ele está salientando, é a importância da gente entender. Até, vamos falar, novembro do ano passado, quase ninguém tinha ouvido falar do coronavírus. E de repente as pessoas acham que a ciência, embora a gente tenha evoluído muito, consegue rapidamente produzir medicamentos, tudo isso de uma forma muito rápida. Não é assim. É uma coisa que eu vejo na evolução humana, né? Duas coisas muito legais de comentar aqui, né? Primeira coisa é que vírus, a gente passou a se preocupar com vírus quando surgiu a AIDS. Que as doenças provocadas por vírus anteriormente, elas não tinham a importância epidemiológica que tem uma doença bacteriana. Então, a gente está mais, não vou dizer que engatinhando, porque a AIDS nos deu um avanço muito importante nisso, né? Mas não é que nem bactéria, que desde os anos 40, desde os anos 30, a gente estuda. Vírus é uma coisa que a gente estuda a partir dos anos 80. Tá? E outra coisa também, a intelectualidade humana, eu não vou dizer para vocês que ela é finita, mas ela tem uma velocidade de desenvolvimento frente à natureza. Ninguém aqui vai conseguir usar um percentual da sua capacidade cerebral mais rápido porque eu estou investindo mais dinheiro. Existe um limite para esse tipo. Chega uma hora que você pode investir 10 bilhões ou 100 trilhões, que a capacidade humana tem aquele limite, pela maquinária, pelo conhecimento, pelo avanço científico que a gente falo, às vezes e pela própria disponibilidade de dados também. Uma analogia que a gente pode fazer, né? Ou seja, eu falo, não adianta às vezes você pegar um carro 1.0, eu vou colocar uma gasolina power, ele vai virar um 2.0. Não vai. Isso que vocês estão falando, né? O Marcelo está falando, ou seja, a disponibilidade de dados. E o Montanha falou, e a capacidade, o limite, tem um momento que você não adianta você imaginar que tudo que nós conhecemos tecnologicamente não vai resolver de uma hora para outra um problema biológico. Sim. Nós conhecemos muito bem o ciclo de vida do vírus do HIV, mas nós não conhecemos completamente o ciclo de vida dessa nossa última pandemia, né, do Covid. Então, novos estudos ainda precisam se acumular, se aprofundar, dados precisam surgir, teorias inicialmente precisam cair, outras devem surgir, até que a gente chegue a um denominador comum. Mas a ciência é fantástica porque ela é capaz de se autorregenerar, ela refuta o dado que ela agora há pouco provou, desde que exista evidências suficientes para que
o novo dado surja, né? É, A nova teoria isso, não surja. tem vergonha de falar, eu errei, eu tinha um dado, eu acho que eu interpretei de forma errônea, não sei. Não, às vezes até o erro. É um dado. O erro é um dado O erro é um importante, dado. né? Para que os outros não prossigam determinadas pesquisas sobre certos erros. Outra coisa importante também, né, meus colegas debatedores aqui, é que até hoje nós não temos uma vacina para HIV. Né? Faz tempo que então, é verdade. as coisas não são simples assim como se imagina. Né? A gente espera, a gente se dedica, é lógico que estamos acelerando o processo para que a vacina surja o mais rápido possível. Mas sem dados, sem testes, não é possível agora. Uma coisa interessante, só te cortando, já que vocês falaram de ECA2, a gente está falando de ECA2, esses receptores, eu li um artigo, e aí vocês vejam se tem lógica, que falam que os indivíduos diabéticos também poderiam expressar maior número de receptores do tipo ECA. Isso então poderia fazer com que respondesse a pergunta que todos fazem: por que diabéticos estão no grupo de risco? Talvez seria uma das respostas. E não só nesse caso diabético, mas como também os asmáticos, né? O paciente portador de asma brônquica, não que ele já tenha maior quantidade de receptores, mas já existe uma predisposição, no caso do diabético, do rim não funcionar direito, no caso do indivíduo com asma, do pulmão se comprometer. Isso aí. Eu acho que essa é a proposta desses 3 professores que estão aqui na frente de vocês, né? Trazer informação de qualidade. Essa é a nossa primeira incursão nas redes sociais, mas a ideia é que nós possamos criar um grupo de debates de temas da área de saúde, sempre aqui com vocês, coisa que vemos fazendo longe das telas há muito tempo já, né? Então, a situação de pandemia atual nos remete agora à internet porque estamos distantes fisicamente dos nossos alunos, mas também nos propiciou essa maneira agora de conversar com vocês e que a gente quer externar com vocês, além da nossa amizade, o que a gente tem de bom, que é a nossa formação, a nossa área de saúde, para ampliar o conhecimento de todos, porque aqui a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. E associado a tudo isso que o Alexandre falou, nós estamos lançando, né, uma plataforma no site, acessem, inscrevam-se, façam um cadastro lá para receber nossas informações, o www.unireforço.com.br. É uma plataforma onde nós vamos lançar conteúdos na área de saúde, não só o Covid, vamos conversar sobre bioquímica, vamos conversar sobre fisiologia, fisiopatologia e assuntos até que vocês podem nos sugerir, né? Debates que vocês podem até nos sugerir para a gente, num site de sugestões. Você também terá lá, além dos debates, dos bate-papos, você terá conteúdo mesmo, às vezes um determinado conteúdo que você está procurando, fisiologia do sistema digestório, lá vai estar constante isso daí, com resolução de questões, de concursos, com estudos de casos, ou seja, você encontrará todo esse material disponível no www.unireforço.com.br e vai lá, se cadastra, porque em breve essa plataforma vai se encontrar no ar, né, Marcelo? Com todo esse material. Então, bem-vindo aí ao nosso bate-papo sobre temas de saúde, né? Seja bem-vindo ao nosso grupo. Agradeço a todos pelo tempo que me escutaram. Sigam as nossas redes sociais, compartilhem com seus amigos, né? Cliquem no sininho para poder dar o legal para a gente. Eu não entendi o que ele falou. Né? Para que a gente possa crescer e levar a informação ao maior número de pessoas possíveis, de uma forma concisa, clara, exatamente como os que vocês já nos conhecem, sabem o que a gente é capaz de fazer numa sala de aula, agora numa sala de vídeo aula. Isso. Um abraço, pessoal. E ó, um abraço. www.unireforço.com.br